proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de Postos Mariana. Rede de Postos Mariana, a maior rede de postos da região, onde você abastece seu veículo com qualidade e garantia. Agora, nossa rede conta com mais 2 unidades de GNV com muita pressão. Na BR-101, quilômetro 15, Travessão e Guarus, Avenida Carmen Carneiro, esquina com André Luiz. Vem abastecer com a gente. Postos Mariana, vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 10 de setembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Também você pode acompanhar este programa pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, pelos aplicativos de rádio também, você encontra aí a Folha FM, pelo aplicativo da Folha FM. Também você consegue acessar a nossa programação, curtir, compartilhar, né, e acompanhar toda a nossa programação. São 7h07 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa este Folha no Ar de hoje com a previsão do tempo. Aliás, sobre clima que nós vamos conversar aqui hoje, esse tema que, de novo, volta à pauta aí. Aliás, não sai, né, evidentemente, dos debates por conta das necessidades que temos emergenciais com relação ao clima aqui na nossa região. Sim, Aloysio. Tem um eco aí. Tá. Vamos lá então, deixa eu começar a ver aqui se o Carlos Augusto, se você puder fechar o seu microfone aí pra gente ir começando a testar, eu te agradeço. Resolvido. Então, beleza, a hora que você for falar, você deixa aberto. Bom, então, obrigado, Aloysio. Eu não estava ouvindo aqui, mas como está fechado ainda esse canal que vem de vocês aí, eu não estava no ar. Mas bom, vamos lá. E a gente vai falar justamente com ele. O nosso convidado Carlos Augusto Souto Alencar, que é geógrafo, climatologista, é escritor, presidente da Academia Pedralva de Letras e membro da Academia Campista de Letras. Vamos falar sobre
essa questão climática, essa questão da reclassificação do clima aqui nas regiões norte e noroeste fluminense, com os critérios para o semiárido científico, ou seja, do banco das universidades, onde geram os conhecimentos que a gente tanto precisa para a gente entender esse processo todo, e o semiárido da Sudene, nessa comparação também, o que a gente precisa entender. Depois, no segundo bloco, a gente comenta e fala sobre Norte e Noroeste Fluminense, vetados por disputa de poder no PT da Bahia. A parte política que entra, né, para azedar ainda mais essa história. E, por fim, a gente comenta sobre o Festival Doces Palavras, conversa sobre o Festival Doces Palavras, o FDP, adiado de setembro para novembro. Só uma opinião, eu tenho uma preocupação com essas coisas as datas de eventos culturais importantes de Campos, elas são mudadas e você não consegue criar um costume. Em Campos mudou-se a data do carnaval. Você já pensou se a gente chega numa fase de querer mudar o Natal de data também? E aí, cara, como diz no ditado, pedra que rola muito não cria limo. E você não consegue criar, então, um costume com a própria população e nem muito menos com os turistas para atrair esse movimento e essa coisa que a gente tanto busca também, né, que é na parte cultural. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, são 7h10. Rapidamente, então, a gente começa com a previsão do tempo. Para Campos hoje tem tempo bom, céu claro com sol, máxima de 28, mínima de 19, agora faz 22 graus em Campos. Ontem, 31 graus registrados aqui na planície Goitacá. Para hoje também, mais uma quarta-feira aí de calor. Bom, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Gente, com a clínica Vacina Plínio Bacelar, você consegue, né, manter o seu e também o de toda a família, né, o cartão de vacina em dia. Rede Mariana, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. E consórcio do Sicoob Fluminense, o jeito fácil, prático, rápido e seguro de você conseguir realizar o seu sonho. Consórcio do Sicoob Fluminense. Bom, são 7h11. Antes da gente começar a nossa entrevista de hoje, que a gente conta com a Aloysio Abreu Barbosa na bancada, para a gente conversar com o Carlos Augusto Souto de Alencar. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br. Excepcionalmente, o jornal Folha da Manhã será distribuído amanhã, quinta-feira. Portanto, amanhã, bem cedo, nas bancas e também nas casas dos assinantes, teremos aí a edição do jornal impresso Folha da Manhã, a edição impressa, tá, do jornal Folha da Manhã. E em destaque aqui no portal folha1.com.br, Gilberto Gomes tem liberdade concedida em audiência de custódia, detido após acusação de injúria racial. Secretário de Comunicação do PT Campos foi solto na tarde desta terça-feira. Acusado de matar a mãe e filha em Campos, é condenado a 45 anos. Gilcilene Paes Pereira e a filha dela, Isabelle, foram mortas em 2014. Acidentes são registrados em diferentes pontos de Campos e ontem foi, meu pai, muitos acidentes também. Na BR-101, um casal ficou ferido em um acidente de moto, cenas horríveis. Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe. Flávio Dino sugeriu pena menor para parte dos réus.
Suspeito de roubar trator em Quissamã é agredido e preso em Campos. Os donos dos veículos foram autuados por tortura. Nova diretoria da UF Campos tomou posse nesta terça-feira. Educação de Campos promove o Mobiliza Saeb e lota o Trianon. Família de São Francisco de Itabapoana procura por adolescente desaparecida. Expoagro promete movimentar a economia de São Francisco. Para fechar aqui as manchetes, foragida da justiça há 3 anos é presa no centro de Campos. São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br. Como eu disse, amanhã, então, excepcionalmente amanhã, o jornal Folha da Manhã estará aí nas casas dos assinantes e também nas bancas logo cedo. Bom, abrindo aqui essa entrevista de hoje, deixa eu primeiro trazer o bom dia do nosso convidado Carlos Augusto Souto Alencar, geógrafo, climatologista, escritor, presidente da Academia Pedralva de Letras e membro da Academia Campista de Letras. Carlos Augusto, bom dia. Obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, por estar aqui nessa manhã com a gente. Seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Muito bom dia, Cláudio Nogueira, muito bom dia, Aloysio. É um prazer estar aqui, é uma grande alegria de participar de um programa que é um programa que faz o jornalismo responsável, né? Faz o jornalismo baseado em fatos, né? E isso no mundo de hoje, no Brasil de hoje, é importante para a democracia, e eu fico muito feliz de participar de um programa que tem isso como diretriz. E bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Com relação ao seu áudio aí, depois eu não sei, acho que agora parou. Eu não sei se é o seu retorno que está dando esse loop e dando uma interferência, e depois você puder abaixar só para a gente testar, desde que você continue nos ouvindo, beleza. Tá. Sim. Tá. Só pra gente testar. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa, na bancada com a gente hoje. O Aloysio, bom dia, obrigado pela sua presença, sempre bom poder contar com você aqui no Folha no Ar. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Carlos Augusto, bom dia, ouvinte, telespectador do Folha no Ar. Eu acho que seria melhor fazer o que deveria ter sido feito antes do programa. A gente sair e ter espaço som que está dando banho direto. Tá, antes não estava, engraçado é isso. Mas sem problema, a gente faz isso então. A gente faz essa reconexão aí, ajusta tudo para ficar legal. São 7h16, pausa rápida do Folha no Ar. E a gente volta a seguir, então, com a abertura e com essa entrevista hoje com o Carlos Augusto. São 7h16 em Campos. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet.
As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Em Campos, 7h19, você está na Folha FM 98,3. Este é o Folha no Ar, que volta dentro de 1 minuto. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna com atendimento personalizado. Atenção especial para gestantes, idosos e crianças. Médicos especializados, enfermeiros e técnicos de enfermagem com consultoria para tirar dúvidas sobre todos os tipos de vacina e a atualização do cartão de vacinação. Vacina Plínio Bacelar, equipe e estrutura para atendimento domiciliar, escolar e nas empresas, em qualquer lugar da região. Rua José do Patrocínio 89, com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30, 22 9 99 43 93 69. Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Agora 7h22 em Campos, de volta com Folha no Ar. E agora com o som normal, restabelecido, ou tentando aqui ajustar para chegar na melhor qualidade para você que está ligado aqui na Folha FM ou também em nossas redes sociais. Como eu já anunciei mais cedo, agora há pouco, nosso convidado Carlos Augusto Souto Alencar, com a gente nessa bancada hoje. Aloísio Abreu Barbosa, agora sim, trago o seu bom dia, meu caro Aloísio, e a gente abre esse programa de hoje. Bom dia, Aloísio, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Carlos Augusto, vamos poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos, né? Bom dia a você, ouvinte, que nos acompanha como telespectador pelo streaming do programa. Nosso bom dia às categorias que nos acompanham nesse início de jornada, professores, taxistas, motoristas de aplicativo, não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão levar os filhos à escola sintonizados aí na Folha FM, com rádio dos carros. Carlos Augusto, eu
deu muita polêmica, isso desde que foi... O engraçado é que a polêmica ela não existia enquanto o projeto tramitava no Congresso. A polêmica não existia quando o projeto foi aprovado por unanimidade no Congresso. A polêmica passou a existir como um passo de mágica quando ele foi vetado pelo governo Lula 3, a projeto semiárido, né? Por encanto, brotou a polêmica. Não existia, está tramitando desde 2019. Sim. Ele é aprovado em 2025, a polêmica não existiu. A polêmica passa a existir no momento em que ele é vetado pelo governo Lula e girou muito em torno daquilo que se considera o não semiárido, né? Com argumentações muito, muito rasas, enfim. Conversando com você e outros geógrafos, né? E não só geógrafos, como gente que conhece a área, engenheiros agrônomos, né? Climatologistas que não têm como primeira formação a geografia. O conceito técnico de semiárido não é o conceito técnico de semiárido da Sudene. Falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu quero balizar uma coisa aqui que é importante, né? Eu vou falar aqui como geógrafo climatologista, como técnico, né? Vou fazer uma avaliação que é uma avaliação técnica, não é uma avaliação política, né? Tem que deixar isso claro, porque muitas vezes as pessoas têm usado também, mesmo a ciência, com interesse político, e isso não é correto, né? A gente tem que partir de certos princípios que são princípios científicos e que independem se é esquerda, direita, se é de centro, são princípios científicos, tá? E aí, inclusive, a partir do momento que começou a gerar essa polêmica, eu fui pesquisar ainda mais a fundo, né? O que está acontecendo? Qual motivo técnico poderia ter sido usado para se vetar uma coisa que, no meu entender, como geógrafo que sou, é muito óbvia? Quer dizer, é óbvio que o pessoal da agricultura de campos precisa de ajuda. E aí um outro balizamento que eu já dou, um spoiler, como se diz assim. É óbvio para mim que o pessoal da agricultura de campos precisa de ajuda, tá? E aí, por quê? Porque é bem claro que o solo tá empobrecido, tá? Por um conjunto de fatores que nem é só climático, tá? Então, vamos pesquisar. E aí, vamos lá, vamos pesquisar. Bom, então, diante do que eu pesquisei, primeira coisa que eu acho que a gente tem que definir aqui é o seguinte: o que é semiárido e o que é semiúmido seco para a ciência, meramente a climatologia. Não estou entrando aqui na parte de agronomia, nem na parte de geografia, meramente para a climatologia. Bom, para ser semiárido, uma das características do semiárido é que tem que chover menos de 800 milímetros por ano, tá? Veja bem, volto a dizer, para a climatologia, certo? Choveu mais do que isso, até mais ou menos uns 1.100 milímetros, aí é semiúmido seco, tá? Então, isso, para a climatologia, vai ser sempre assim. Num mapa, né? Eu li gente comentando sobre mapa que é de escola. Num mapa de escola, Campos não vai aparecer no semiárido, tá? Não vai aparecer no semiárido. Aí a pessoa pode virar e vai dizer, bom, então nós não temos direito ao auxílio. Acontece que aí eu fui olhar quais são os critérios da Sudene, né, que todo mundo sabe, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, foi criado muito especificamente por uma questão climática que abala a agricultura, tá? A Sudene, o foco principal da Sudene é esse, tá? É como contribuir para a agricultura do Nordeste conseguir se sustentar, mesmo diante de uma escassez tremenda de chuva, tá? E aí a Sudene vai e começa a contemplar municípios, tá? Que são municípios do semiárido. Só que com o tempo a Sudene vai percebendo o que quem trabalha com engenharia florestal, engenharia agrônoma, sabe disso. É o caso, por exemplo, do professor Mendonça, que fez um grande trabalho que mostra que Campos é semiúmido seco, né? A Sudene foi percebendo que municípios que são do semiúmido seco também têm problemas com a agricultura, tá? Também são afetados.
afeta a aridez do solo, tá? O que empobrece o solo, fica difícil de plantar, fica complicado. São problemas semelhantes ao problema do semiárido, tá? Então, o que a Sudene começou a fazer? Começou a incluir, tá? Para contemplar, municípios de semiúmido seco. É aí que entram os municípios, por exemplo, os 6 municípios do Espírito Santo, que são semiúmidos secos. Eu fui pesquisar, eu fui lá e dizer, bom, vamos lá, vamos ver esses 6 municípios do Espírito Santo. Qual é o clima deles, afinal? E aí eu fui lá e vi que eles são semiúmidos secos, tá? Exatamente como aqui, tá? Bom, então, peraí, então já temos a primeira complicação. Nós somos semiúmido seco, a Sudene contempla semiúmido seco, tá? Contemplou os municípios do Espírito Santo como semiúmido seco. Bom, então por que a gente não pode entrar na Sudene, por exemplo? Porque a Sudene tem 4 critérios, tá? É um critério climático específico de semiárido ou semiúmido seco, tá? Aridez do solo, índice de umidade e continuidade territorial. E aí, no continuidade territorial, nós temos um problema, tá? Porque o norte, noroeste e fluminense não tem continuidade territorial com os demais municípios que fazem parte da Sudene. Aí você pensa assim, bom, então complicou. Tem uma injustiça aí, porque é óbvio que municípios que têm semiúmido seco, que não estão em área contínua com a Sudene, também precisam de alguma ajuda. Vamos pesquisar mais um pouco. E aí eu descobri que o Brasil tem também o Instituto Nacional do Semiárido, tá? Que foi criado exatamente para compensar esses municípios que não têm continuidade com o da Sudene, tá entendendo? Mas também são semiúmidos secos. Mas aí eu descobri uma coisa interessante sobre o Instituto Nacional do Semiárido. Ele não considera semiúmido seco. Olha que bizarro. É uma posição que, inclusive, eu discordo. Discordo, e não é por questão política, é por questão científica, tá? Porque é muito claro para mim que semiúmido seco também é afetado. Confesso que não sei se esse foi o argumento utilizado na discussão política interna, que eu concordo, porque os deputados consideraram uma coisa que para mim é óbvia, né? Quer dizer, olha, eles estão com problema de plantio também, eles estão com problema no solo, eles são semiúmido seco, isso está dando problema, eles merecem a ajuda, eles precisam da ajuda, tanto que foi unânime, tá? E foi. Mas aí eu não sei até que ponto isso foi usado nessa discussão política interna do governo federal para não contemplar a região. Agora, independentemente de como foi essa articulação política lá, tecnicamente falando, como geógrafo agora, não como climatologista, e levando-se em conta o belo trabalho do professor Mendonça, né, com relação, voltado ele, engenheiro agrônomo, é muito claro para mim que semiúmido seco, ele tem problemas no plantio, tem problemas no solo, que mereceriam ajuda, como são ajudados os municípios do Espírito Santo, que têm continuidade com a Sudene e que também são semiúmidos secos. Essa é a minha visão do fato. Vamos lá. Só fazer alguns reparos. Você falou agricultura de campos, né? Não são de campos. São campos e 21 outros municípios do norte e noroeste fluminense, né? Não são só de campos. É um problema que se repete, né? Pelo que você falou, né, a gente já havia conversado, semiúmido seco, semiárido, né? Também isso parece muito uma questão semântica também, né? Subúmido, semiárido, né? É uma discussão que parece muitas vezes mais semântica do que geográfica. Agora, fato, sendo subúmido ou semiárido, o norte do Espírito Santo foi incluído pela Sudene como semiárido e recebe vantagens, quais sejam facilitação de linha de crédito dos produtores rurais, né,
como se fosse semiárido. Aí você coloca, não, há um critério da SUDENE, que é um critério por óbvio político, se ele não é puramente técnico, ele é político, e preconiza contiguidade territorial. E a gente sabe, é um fato, não é eu acho que, é um fato, o Espírito Santo está querendo estender essa classificação de semiárido, sendo subúmido, seco ou não, está querendo estender a classificação para o sul do Espírito Santo. Ora, o sul do Espírito Santo tem uma coisa que separa Campos e Norte Fluminense do sul do Espírito Santo, é o Itabapoana. Sim. Então, se passar também o sul do Espírito Santo para semiárido, mesmo sendo subúmido seco, pergunto eu, o agricultor, para que ele vai ficar aqui se ele pode ter acesso ao linha de crédito muito mais facilmente através do Rio Itabapoana? Aí vai ser basicamente o que se faz hoje com placa de carro, né? O cara vai placar do Espírito Santo, esse também é mais barato. Boa comparação, sim. Aí você vai esperar o nosso vizinho que nos separa é um rio, né? Um rio apenas. Toda a nossa produção agropecuária migrar para o sul do Espírito Santo, para daí a gente ter contiguidade territorial. Sim, é aquele negócio, né? Por isso que essa questão do critério, né? Foi o que eu disse para você. Eu estou avaliando tecnicamente. A SUDENE tem esse critério. Se ele é certo, bom, aí vamos questionar. Mas ele existe. Tanto que eu pesquisei mapas. Se você pesquisar um mapa, por exemplo, está na internet, tá? Eu até te mandei, né? Quando a gente estava conversando, eu te mandei. Tem um mapa lá dos municípios que fazem parte da SUDENE, tá? Inclusive os do norte do Espírito Santo e esses 6 exclusivos do norte de Minas Gerais e esses 6 do Espírito Santo. Você vê que eles são contínuos, tá? Que eles seguem o critério de continuidade, né? Isso é certo? Bom, eu acho que não. Eu acho que semiúmido seco é semiúmido seco nos 6 municípios do Espírito Santo e aqui, tá? Mas é fato que eles usam esse critério, tá? Esse critério tem que ser questionado? Sim, esse critério pode ser questionado. Ou se questiona esse critério, né? Ou se cria algum tipo de compensação para quem não tem continuidade com a SUDENE, com os municípios da SUDENE. Isso na minha visão. Porque o dano para a agricultura, ele é evidente. Não tem como questionar, tá entendendo? Independente se é semiúmido seco ou semiárido, o dano existe. Essa questão conceitual de semiárido e semiúmido seco, a gente trabalha com isso no ramo da climatologia, tá? Quando a gente está trabalhando a climatologia para estudo simplesmente do clima, tá? Na hora que isso vai para a agricultura, tá? Porque o efeito do semiúmido seco e o efeito do semiárido na agricultura é semelhante, tá? Por isso que ao trabalho do Mendonça, que diz que Campos é semiúmido seco. Porque, na verdade, ele está mostrando, e aí o trabalho mostra isso, e ele é engenheiro agrônomo, ele mostra que isso tem efeito no solo, tá? Então, a questão de se é semiúmido seco ou se é semiárido, isso é do terreno da climatologia. Importante, e é isso que importa para a gente aqui, é o efeito para isso econômico, o efeito disso econômico e social na nossa região, tá? E aí, nessa hora, o importante é que o efeito, não importa se é semiárido ou semiúmido seco, é basicamente o mesmo. Essa é a questão. Por que a SUDENE usa esse critério? Questiona-se. Não seria, então, o caso de se criar legislações que contemplem semiúmidos secos em outros lugares? Seria. Eu acho que ela existe. Mas aí teremos que pesquisar um pouco mais, porque isso já vai entrando numa seara mais de legislações, né, voltadas ao tema. Agora, que é óbvio que o semiúmido seco afeta a agricultura
da nossa região, realmente, não é só de Campos, tá? Isso é verdade. Sul do Espírito Santo, ele é semiúmido seco? Sim, boa parte do sul do Espírito Santo é semiúmido seco, tá? Só que o que acontece, de novo, com relação ao Sudene? Ainda assim, não dá continuidade territorial que a Sudene exige. Por quê? Porque entre vou chamar aqui de semiárido sudenista, né? Entre o semiárido sudenista e o sul do Espírito Santo, tem a região serrana da Pedra Lisa, Domingos Martins, Pedra Lisa, região do Caparaó. Nessa região, chove um pouco mais por causa do efeito do relevo, tá? Efeito orográfico. Então, o que acontece? Aumenta o índice de chuva nessas regiões. Então, nessa região, o índice de chuva é maior. Então, acaba formando uma espécie de barreira geográfica para unir, vamos dizer assim, o sul do Espírito Santo, tá, com o semiárido da Sudene. Você está entendendo? Então, esse critério da Sudene, ele realmente tem que ser questionado como efeito prático, tá? Tem um interesse político por trás disso? Tem, principalmente dos políticos do Nordeste, certamente. Isso cria uma unidade de reivindicações que fortalece o Nordeste brasileiro, tá? Agora, isso daí já cai numa seara que não é a seara da ciência, né? E aí o negócio começa a complicar, entram fatores que a gente não tem muito, o cientista não tem domínio nenhum, né? Entra na área da ciência, continua na área da ciência política, basta ler o velho Nicolau Maquiavel. Agora, só uma coisa, quando você fala que algo precisa ser feito para rever o critério do Sudene, algo foi feito. A PL 1440, aprovada em todas as comissões do Congresso, e foi vetada. Sim, verdade. Algo não precisava ser feito, não. Algo foi feito. Esse mesmo foi vetado. Mas eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta, por favor. Luiz, você falou, e uma coisa interessante, que é a extensão do programa desse Sudene do norte do Espírito Santo, 6 cidades, para as cidades do sul do Espírito Santo. E Vladimir ontem esteve aqui na rádio, no programa Interação, com o Cristiano, com o Igor, com o Marco Antônio, e ele falava, se o projeto for aprovado para o sul do Espírito Santo, acabou Campos, acabou o norte, acabou o noroeste fluminense. Qual empresário vai querer investir aqui? Cara, assim, eu não vi o projeto que a gente acompanha, que está lá, né, que foi usado como base de criação do PL, mas você alega que viu. Você vê alguma falha técnica no projeto? Precisa acrescentar alguma informação? Precisa mudar alguma informação? E a Luiz já falou, passou por todas as comissões, inclusive pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, tudo que tem juridicamente, se der errado, para nela. Tudo que é inconstitucional, para nessa comissão. Você vê alguma necessidade de ajuste no projeto para reafirmar ou para confirmar que aqui quando chove demais no acumulado, e aí junta aqueles números que você trouxe lá de 800 milímetros por ano, 1.100 milímetros por ano, mas numa área só e não em todas? O que houve? Sim, estou perguntando para o Luiz, né? Não, estou perguntando para você. Você vê alguma necessidade de revisão, então? Aqui, nos últimos... Se você pegar os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, nos últimos 10 anos, tirar a média, deu 944 milímetros nos últimos 10 anos, tá? Mas uma coisa aconteceu aqui em Campos, e aí sempre lembrando da importância da gente entender a questão da mudança climática global, tá? E como isso está nos afetando, tá? Primeiro, há sim uma diminuição dos índices de chuva em relação ao que era no passado. Mas não é só isso, tá? Começou a acontecer também uma coisa esquisita. A concentração dela ficou diferente, tá? Nossos períodos de seca aumentaram os períodos ficaram maiores,
tá? E essas chuvas, apesar de terem reduzido, elas também começaram a ficar mais concentradas. Então começou a acontecer uma coisa estranhíssima, tá? Você fica, às vezes, 6, 7 meses com uma seca considerável, com pouca chuva. Alguns períodos, teve período de inverno aqui que ficou mais de 5 semanas sem cair uma gota sequer, tá? Sem dar nem 0,1 milímetro, tá? Seca, total. No entanto, chega ali no período de novembro, dezembro, caem umas chuvas absurdas. Teve uma, ano passado, que deu 300 milímetros em 24 horas. Isso é uma coisa de doido, tá entendendo? E isso não acontecia com essa frequência, tá? Começou a ser recorrente, tá? Então, qual é o problema? Não é só essa questão da redução da chuva e do semiúmido seco, tá? É como o período de seca aumentou, tá? A mudança climática global, as pessoas precisam entender isso. Qual é a principal característica da mudança climática global? Você aumenta os extremos, tá? Durante muito tempo nós usamos o termo aquecimento global e isso, infelizmente, criou uma mentalidade nas pessoas, uma mentalidade que faz com que as pessoas tenham opiniões que são opiniões infelizes. Começa a nevar muito na Europa, aí o camarada vai lá na rede social e fala assim, não estão dizendo que está aquecendo a atmosfera, como é que está tendo nevasca na Europa, né? Só que o que acontece? Na Europa começou a fazer verão de 40 graus, começou a fazer 40 graus em Londres, tá entendendo? Ao mesmo tempo a temperatura cai muito no inverno, então aumenta os extremos. Como é que é a nossa característica de extremos aqui em Campos? A primeira coisa que a gente notou, antes mesmo da temperatura, as secas ficaram mais extremas. E as chuvas concentradas começaram a ficar mais intensas. Está entendendo? Isso está muito claro para a gente, certo? Então, isso até corrobora a situação, porque tem uma outra questão além do semiúmido seco. Como é que você vai planejar, né? Apesar de não ser agricultor, mas eu imagino que para um agricultor é muito complicado você saber se você vai ter 4 meses de seca, 5, 6 ou 7. É muito complicado para o agricultor ele saber se vai chover 300 milímetros, 100 ou 200 num dia. Isso complica para ele, tá entendendo? Isso deve dar uma complicação na produção dele. Então, além da questão do semiúmido seco, você tem essa variação climática que não acontecia antes. Então, isso é um fator que também, para mim, tem que ser levado em consideração. O Aloysio tem razão, quer dizer, a APL, ela vinha como uma forma de tentar compensar isso, né, de alguma forma. Por isso é que, na minha visão, né, os deputados compreenderam, tá, e deram essa condição, né, porque ela, para mim, e aí como especialista, ela é óbvia, tá entendendo? Mas aí, enfim, entra as questões da política. E aí realmente fica complicado de a gente entender. Aí são os jogos internos dos partidos, da política brasileira, e aí são critérios mais complicados. Essa parte política é tema do segundo bloco, né? É o seguinte, eu acho que um livro lapidar, vamos falar aqui sobre literatura também no terceiro bloco. Sim. Um livro lapidar, acho que inaugura o que a gente vai chamar de modernismo no Brasil, né, que é os Sertões, né? Para importar modelo europeu, como caranguejo virado de costa para o interior, e passa a discutir o Brasil a partir do Brasil, né? Euclides da Cunha se dispõe a discutir, o nome está dizendo, sertão. Sertão, clima, semiárido. Isso, de Minas Gerais, norte de Minas. Né? Exatamente. E ele, em A Terra, ele se baseia nos estudos de um geólogo franco-canadense chamado Charles Frederick Hart, que andou por aqui na expedição Taia, do Agassiz, que era o antípoda do Darwin, né? Ele queria provar o criacionismo, né? Como Darwin fez com Beagle, viajando de navio pelo mundo.
o suíço, que era criacionista, queria provar o criacionismo cientificamente em outro mundo que a gente vivia no século XIX, né? Através de uma viagem, como a de Darwin, e Dom Pedro II, que era tirado a patrona das ciências, financia essa expedição aqui no Brasil e coube a Charles Frederick Hart fazer justamente o mapeamento do rio Itabapuana, que a gente acabou de falar aqui, até Niterói. Ele vai caminhando. É o primeiro, inclusive, a registrar o avanço do Mata-Fome. É o primeiro a fazer isso. Com base em Charles Frederick Hart, que vai morrer de febre amarela no Rio de Janeiro, embora fosse ficar, ele iria ficar aqui no Rio, trabalhar. No Brasil, o Rio na época capital do Império, né? Com base nos estudos de Hart, Euclides da Cunha escreve A Terra, é o primeiro capítulo dos Sertões. Onde o sertão brasileiro, para Euclides da Cunha, estamos falando aí, ele publica em 1902, estamos falando no final do século XIX, início do século XX, ele ia de Minas Gerais até o Rio Grande do Norte. Obviamente que nos últimos 1902, nos últimos 123 anos, algumas coisas mudaram. Com certeza. Né? O que mudou de lá para cá e o que a gente, sobretudo, porque Campos tem rio, Campos tem Lagoa. Meu Deus, o sertão tem o São Francisco. Sim. Que é um rio muito maior do que o Paraíba. Muito maior do que o Paraíba. Com certeza. Enfim, o Rio da Integração Nacional. A maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Enfim, o que mudou de Euclides da Cunha para cá? Assim, você falou, precisava ser feito algo. Algo já foi feito. Quando algo é feito e ainda assim não vinga, o que fazer? Pergunta difícil. Vamos começar pela primeira, então. Vamos lá. O que mudou no Brasil dos sertões para cá do ponto de vista climático do semiárido? Se você fizer uma análise do mapa da SUDENE, de avanço do semiárido no Nordeste, de municípios que vão sendo integrados, você vai ver que ele vem aumentando gradativamente desde a criação da SUDENE. Tá? Cada hora são incluídos mais municípios. É bom citar também, deixa eu abrir um parênteses aqui, que também são retirados municípios, tá? Isso é uma avaliação que a SUDENE faz de 10 em 10 anos. A próxima é em 2031. Então, tem horas que tem município que sai, mas tem muito mais município que entra, tá? Então, o mapa da SUDENE, de semiárido, ele foi aumentando, até chegar ao ponto de alcançar o Espírito Santo, tá? Que no princípio não seria alcançado. No primeiro mapa da SUDENE, estava longe do Espírito Santo, tá? Os municípios de Minas Gerais que eram englobados na SUDENE, tá? Não eram tantos, aumentou. Principalmente em Minas Gerais, aumentou muito. Na Bahia também aumentou bastante. É bom lembrar, eu estava lendo uma matéria da BBC News recentemente, que já tem áreas do interior da Bahia, na fronteira com Pernambuco, que são consideradas já áridas e não semiáridas. Tá? Então, sim, tem algo mudando. Não é só a expansão do semiárido e, consequentemente, do semiúmido seco. Tá? Está começando a aparecer no Brasil clima árido, desértico mesmo. Tá? Pode procurar, e eu costumo brincar com meus alunos, aqui não tem fake news, procura na BBC News aí que você vai achar essa reportagem falando sobre clima árido já no interior nordestino. Então, o que mudou dos sertões para cá? Bom, do ponto de vista, analisando o semiárido brasileiro, ele aumentou de tamanho, tá? O clima no interior do Brasil foi ficando mais seco, tá? E isso para mim, um efeito da mudança climática global. A gente, às vezes, fica muito focado em temperatura, sabe? Quando a gente fala de mudança climática global. E a gente esquece que seca também faz parte, tá? Também acontece. Excesso de chuva também acontece. Né? Fenômenos extremos, mais furacão, mais enxurrada mais forte, também acontece. Então, o que aconteceu, né, nos sertões brasileiros, né,
de Euclides da Cunha para cá, o que aconteceu foi a mudança climática global com o aumento do sertão, com o aumento do semiárido, tá? Bom, aí a segunda pergunta, o que fazer quando já se reconheceu uma coisa e, no entanto, essa coisa não vinga? Bom, eu acho que aí não tem outro caminho a não ser pressão política, né? Não tem jeito. Continuar pressionando, continuar mostrando o trabalho, né, de base científica sempre. Mostrar o dano que isso está sendo causado. Sempre. Mostrar que isso é muito importante para mim, né? Dentro da minha visão política de mundo. Que isso não tem referência, não tem a ver com ser de direita ou de esquerda, né? Ser conservador, liberal ou progressista, não tem a ver com isso. Tem a ver com o dano causado à comunidade, tem a ver com o dano causado à economia, tem a ver com a economia da região. Ouvi gente dizer também, mas a gente não sabe se esse recurso vai ser bem utilizado. Então a gente fiscaliza, pô. Fiscaliza, cobra que seja usado, cobra que seja feito da maneira correta. Agora, negar o recurso é meio que aceitar uma derrota, é aceitar a nossa própria incapacidade de fiscalizar e de cobrar. E a democracia requer fiscalização e cobrança, tá entendendo? E a gente tem que cobrar e tem que fiscalizar. O que a gente não pode aceitar é que pessoas passem necessidades, a economia de uma região sofra impacto por conta de uma articulação que visa interesses particulares. Bom, isso é minha visão, um pouco idealista talvez, mas é assim que eu vejo essa situação. Deixa eu entrar para a questão política. Eu só queria fechar o bloco com 2 observações. E se você quiser, por favor, comente no próximo, Nogueira também, se quiser, comente no próximo, né? Primeira, uma fake news muito usada por quem só passou a saber que o semiárido existe após o veto de Lula, o projeto aprovado no Congresso, é que desviar os recursos dos royalties, vão desviar os recursos do semiárido também. Isso é mentira. Isso é mentira, deslavada. Quem de esquerda fala isso para defender veto de pai Lula não é diferente de bolsonarista que vai comemorar tarifa de Trump por conta de Bolsonaro. É mentira. Não veria 0,01 centavo para cofre público nenhum de nenhum desses 22 municípios. O que viria é facilitação de linha de crédito aos agricultores. Ponto 1. Sim. E o segundo ponto, se o sul do Espírito Santo passar também a semiárido, como tudo indica que vai passar, eu duvido que vai ter alguém lá de esquerda, de direita, de centro, para ir contra o interesse do sul do Espírito Santo, para matar de vez a agricultura aqui do norte do Nordeste do Sul. Duvido. Sim. Como não houve quando o norte do Espírito Santo, mesmo sendo subúmido, integrou a Sudene. Representação política, né? 7h57. Vamos lá, então. A gente fecha esse bloco e próximo bloco a gente volta. Vamos falar sobre ela, sobre a política, que aí, nesse caso, não ajudou, atrapalhou e criou esse veto aqui sobre esse PL, que é, sem dúvida nenhuma, a alternativa aqui para a nossa agricultura. Rapidamente para o intervalo, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito fácil, prático, rápido, seguro para você adquirir aí o seu bem, realizar o sonho da casa própria, por exemplo. Tem até consórcio para carro usado também. Consulte o consórcio do Cicobi Fluminense.
Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mamography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia.